Bom dia a todos. Sou Dom Elias, presidente da CEFIP. Estou aqui para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vou tentar ser rápido, né? Meus vídeos estão sendo muito longos, mas vou tentar ser o mais rápido possível para esclarecer quanto ao capítulo 1 do nosso regimento interno, nosso estatuto interno, melhor dizendo. Estatuto interno, você que é ministro da CEFIP, você pode solicitar aqui na convenção. Já eu tenho aqui o estatuto disponível para os senhores. Os senhores também podem estar solicitando a nova credencial, a renovação da credencial. As novas credenciais já estão disponíveis para você que é pastor presidente e para o seu ministério, tá? Como também toda a documentação ministerial que você precisa para pregar num presídio, para pregar num hospital. Formações específicas estão todas disponíveis nesse ano de 2019 e já passou o carnaval. Você já pode começar a fazer a sua agenda para a visita do arcebispo. Eu vou estar indo à sua igreja, você que é apóstolo, apóstola, bispo, episcopisa, você que é presidente, pastor, pastora, vou estar indo à sua igreja, em nome de Jesus, para auxiliar no que for necessário. Então vamos nós. Acerca do capítulo 1, fala das nossas linhas doutrinárias. Doutrina é bíblico. Dogma é aquilo que você coloca na sua igreja dentro do que o Espírito Santo te concede e te faz entender. Não usa branco, não usa camiseta, não usa bermuda, usa maquiagem, não usa maquiagem. Isso é individual de cada igreja. O que eu vou falar aqui é a nossa pluralidade, a nossa coletividade como igreja, que nós acreditamos e o que nós cremos, que é a nossa confissão de fé. Todo mundo tem que ter uma confissão de fé. Tem crente que até hoje não sabe que a igreja ela é composta também da confissão de fé. Então você tem que ter a sua confissão de fé, a confissão de fé da sua igreja, do seu ministério, e a partir daí automaticamente se tem a sua linha cristã. Por exemplo, se você chegar para um anglicano, ele crê em um credo de Niceno. Você chega para o católico, ele crê no credo da Igreja Católica. E você chega para um protestante, e aí você pergunta para ele, o que você crê? E ele às vezes não sabe explicar. Então a intenção desse vídeo aqui é colocar o que a CEFIP crê. Para ser CEFIP tem que acreditar desse jeito. Se não acredita desse jeito, automaticamente não é CEFIP. Então vamos nós. Artigo 1º que eu vou estar falando aqui. Em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós acreditamos que os 3 são um. O Verbo que é Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o Espírito Santo que se movia sobre as águas lá em Gênesis capítulo 1, e que quando o Filho foi para o Pai, disse que não nos deixaria órfãos. E nos enviou o Espírito Santo, que é esse que está conosco aqui na terra, nos revelando, nos confortando, nos edificando e centralizando a nossa fé em Deus Pai, Criador de todas as coisas. Então, nós acreditamos dessa forma. No estatuto você vai ver as referências bíblicas para isso, porque tudo tem referência bíblica. Eu não vou falar nesse áudio das referências, não vou ler, não vou explicar o que significa, mas
em uma palestra na sua igreja, você pode estar expondo. Se você quiser, pode estar me chamando lá, que eu vou expor para o seu ministério e até para a sua igreja, que significa isso. No nascimento virginal de Jesus Cristo, na sua morte vicária expiatória e em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus. Também tem as referências bíblicas. Nós acreditamos que Jesus Cristo já veio, já cumpriu o papel dele como homem, cumpriu o ministério dele, implantou o cristianismo aqui na terra, que foi implantado pelo próprio Cristo, morreu de morte de cruz, pelos nossos pecados, é o que nós acreditamos, subiu ao céu, ressuscitando em corpo. Antes disso foi ao inferno, tomou a chave, tá? E nem o corpo dele foi consumido pela terra. O corpo dele foi transformado em um corpo de glória. E hoje ele está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Com o corpo transformado, detalhe. É o que nós acreditamos. Tá? Então é isso que nós passamos. Jesus Cristo não veio como homem. Jesus Cristo não... Então não é a doutrina nossa, é a doutrina de uma outra instituição, com uma outra confissão. Não deixa de ser religiosa, faz parte de uma organização religiosa, mas não de uma organização religiosa denominadamente cristã aos moldes da CEFIP, tá bom? Nossa forma de crer é essa. Na pecaminosidade do homem, que destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurar a Deus. Então, acreditamos, cremos, pregamos, ensinamos que só existe um caminho para retornar o homem a Deus. Que caminho é esse, Douglas? O caminho é aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O homem é pecador e a remissão do pecado está em aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí seguem-se os sacramentos da igreja. Vou falar deles logo na frente, mas para nós existem 2 sacramentos e 5 ordens sacramentais. Os 2 sacramentos são o batismo, que eu vou falar dele em detalhes, e a ceia do Senhor. Tá bom? Então, para a gente, você aceita Jesus como seu Salvador. Isso aí é adulto, criança. A palavra é pregada e a partir do momento que o Espírito Santo toca no coração da pessoa, ela confessa a Cristo como Salvador. E a partir desse ato de aceitar a Cristo como Salvador, ela está automaticamente trilhando o caminho que leva a Deus. É o que nós cremos e pregamos e ensinamos nos nossos altares. Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo Jesus, pelo poder atuante do Espírito Santo da Palavra de Deus, que torna o homem digno do reino de Deus. Nós acreditamos no novo nascimento em Cristo. Para nós não existe um outro caminho para o homem chegar a Deus a não ser através do novo nascimento. Aquele que Nicodemos perguntou para Jesus: como é que posso eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Ele entendeu que o corpo tinha que nascer de novo. E aí Jesus esclareceu para ele o seguinte, que ele precisava nascer do Espírito. Ele precisava transformar o modo dele de visão, o modo dele de acreditar, o modo dele de proceder, porque a partir do momento que ele tomasse aquela atitude ali, aí ele viveria o novo de Deus para a vida dele, que é Cristo. Os exemplos de Cristo, a caminhada de Cristo, entendeu? Prescrita lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e também no evangelho segundo escreveu São João. Então, nós acreditamos
no perdão dos pecados. Acreditamos que Jesus Cristo ele tem o poder de perdoar pecados. Acreditamos que a igreja ela é o local próprio para que exista essa transformação. E vou mais forte, acreditamos que os ministros de Deus que estão nos altares, os pastores, os presbíteros, os bispos, eles são as pessoas que são preparadas, eleitas por Cristo para ouvir pecado e perdoar pecado. Esse é um detalhe importante. Se ouve o pecado, você não condena. Você declara o perdão de Deus sobre a vida dessa pessoa. Por quê? Porque o amor de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, que sacrificou a sua vida por nós, nos remiu de todo pecado. A gente tem que ter a consciência do pecado, confessar o pecado, e a partir do momento que a gente tem a consciência e confessa esse pecado, aí nós nos tornamos dignos do perdão de Deus. E os representantes de Deus aqui na terra somos nós, a Igreja de Cristo. É muito forte isso. É uma questão de nós nos conscientizarmos disso. Na salvação presente e eterna, na justificação da alma, recebida gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Cristo Jesus em nosso favor. Jesus morreu pelos nossos pecados. É importante que nós reconheçamos isso, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que nós passemos isso à frente, entendendo o seguinte, que esse sacrifício tornou todo homem digno da glória de Deus. Bom, nós acreditamos desse jeito. No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro, uma só vez em águas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Batismo bíblico. Mas, assim, para nós, esse batismo acontece a partir da consciência e da confissão do pecado. Ah, o senhor é bispo anglicano. Existe o pseudo-batismo, o batismo de criança? Existe. Mas nós acreditamos, pregamos, ensinamos e praticamos que o batismo ele é um ato do pecado confessado, aquele pecado que você tem a consciência do pecado. Então não adianta pegar um bebezinho recém-nascido, mergulhar lá na água para anular pecado original. Pecado original não se anula. O que se anula é o pecado quando você tem a consciência dele. E isso aí abre ponto para outras discussões que teremos futuramente sobre diversos assuntos acerca de que a criança pecou, o adolescente pecou, o doente mental pecou. Peraí, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Aí a partir do sacrifício de Jesus, houve uma oportunidade para um povo que não tinha esse acesso. É o que nós ensinamos, é o que nós pregamos. Tem outras culturas e outras filosofias, mas eu estou aqui expondo a nossa. Então, a partir do momento que você confessa seu pecado, aceita Jesus Cristo como Salvador e passa pelo batismo bíblico, que nós temos 3 tipos de batismo: imersão, efusão e aspersão. Tá? Mas o batismo central nosso é o batismo por imersão. Não havendo condição do batismo por imersão, a pessoa não vai deixar de ser batizada por isso. Existem outros 2 tipos de batismo que, em caso de necessidade, têm o mesmo efeito. Mas, automaticamente, esse batismo precede da confissão de Cristo como único e suficiente Salvador. Você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu aceito. Você promete caminhar dentro das doutrinas da palavra do Senhor, e aí tem toda
uma liturgia que é seguida no ato do batismo e a pessoa vai topando tudo ali. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Então, mediante a sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você batiza a pessoa. Mergulha a pessoa em água, mediante a confissão de fé. Qual é a confissão de fé? Andar na doutrina, é seguir os ensinamentos da igreja, é respeitar a liderança da igreja que Deus tem constituído. Então tem todo um processo acerca desse batismo que nós, quando passamos pelo batismo, nós aceitamos e juramos cumprir. É isso aí. Então não é tão simples assim, tá? Por isso que algumas igrejas colocam cursos, formações acerca do batismo. Eu mesmo gosto de ter um seminário de batismo quando eu vou batizar. Para quê? Para esclarecer que é uma responsabilidade que você assume, tá? E não é só no espiritual, não. É espiritual como Deus, não. É uma responsabilidade social, é uma responsabilidade religiosa. Você está dizendo que você vai seguir aquilo ali. Então você tem que entender o que você está seguindo para você não fazer um juramento e depois você não cumprir esse juramento. Até porque um juramento é uma responsabilidade. Bom, beleza. Deixa eu ver aqui meu tempo de vídeo. Eita Jesus, eu e os meus vídeos sempre muito longos. E aí, quando vai lá pro convencional assistir, sabe o que acontece? O convencional não assiste tudo. Assiste 2, 3 minutinhos e é obrigado a sair. E não fica ciente do que tem que fazer. Depois descumpre. Bom, mas vamos lá, vamos tentar não passar de meia hora. Na necessidade e na possibilidade de que temos que viver vida santa mediante a obra expiatória e redentora de Jesus Cristo no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo. O Espírito Santo, ele é quem faz com que nós vivamos uma vida separada, uma vida santa, dentro de uma responsabilidade assumida através do ato do batismo. Não adianta o pastor, vou botar a pessoa na parede. Não, não é assim. Essa vida santa, ela vem através da ação do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que é o responsável pela nossa proximidade, pela nossa elevação a Deus. Então, tem obras que o pastor não pode fazer. O presidente da igreja não pode fazer. É a obra do Espírito Santo. O pastor não tem poder para fazer uma pessoa parar de beber, parar de fumar. O pastor não tem poder para fazer com que o comportamento de uma pessoa mude. O que o pastor tem, o que o líder tem, é uma ferramenta, que é a oração, que é a palavra de Deus. O que o líder tem são dons ministeriais dados por Deus. E esses dons ministeriais são serviços colocados à disposição do povo de Deus. Tá? Então, isso é para desmistificar, tipo, o pastor é que vai ser o responsável pela sua alma, e o pastor é que vai fazer as ações, que vai te libertar, que vai te colocar. Não, o pastor vai ensinar a palavra de Deus. O pastor, ele tem que ser técnico, ele tem que ser perito na palavra, na Bíblia. A partir do momento que ele entende da Bíblia, a partir do momento que ele tem intimidade com Deus, ele vai orar por você, ele vai te ensinar a palavra, e o Espírito Santo é que vai fazer a ação na sua vida. Você tem que ter consciência disso. Que essa paracletologia é que vai fazer toda a diferença na vida da pessoa que você está ministrando. É o Espírito Santo.
Não é o pastor, não é a pastora, o bispo, a episcopisa, é o Espírito Santo que faz a obra na vida das pessoas. Nós temos que ter essa consciência, tá bom? É isso aí. É o poder de Deus que liberta. Não é você, pastor, também não sou eu. E aí, nós passamos a entender a partir dessa necessidade que existe um selo especial para a vida das pessoas. Esse selo é dado por Deus, nós acreditamos nisso. O nome desse selo chama-se batismo com o Espírito Santo. Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo com a evidência de dons. Porque para nós o batismo com o Espírito Santo ele é bíblico. Então, nós acreditamos que esse batismo, conforme está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele é dado por Deus através de Jesus Cristo aos crentes. Isso não é uma particularidade da liderança, do pastor, do bispo, do apóstolo, que a gente vai começar a ter os apóstolos aí a partir desse ano. Não. Do missionário, do evangelista, não. Isso aí é um dom que é dado por Deus a todos os crentes. Tá? E aí nós, como crentes mais experientes, nós acreditamos que esse dom, ele é o selo do próprio Espírito Santo sobre a vida das pessoas. E como é que esse dom é manifesto? Falando em língua. Aí é a questão que vai diferenciar o nosso trabalho de alguns outros trabalhos, porque para nós é importante que o líder ele seja batizado com o Espírito Santo com evidência de dom, falar em língua. É assim que funciona. Eu sou batizado com o Espírito Santo, mas nunca falei em língua. Peraí, então, dentro da nossa confissão, esse dom tem que ser buscado. Você tem que buscar mais. Você tem que orar, você tem que consagrar a sua vida. Você tem que jejuar, você tem que subir monte. É todo esse sacrifício. Para que você busque com zelo esse revestimento de poder para a sua vida. Porque crente precisa ter poder. Crente sem poder não faz nada. Ainda mais nos dias de hoje. Tá bom? Então a gente tem que focar nesta necessidade. Isso aí é um critério para ser pastor na Cefip. Isso é um critério para ser bispo na Cefip. Isso é um critério para você assumir funções de lideranças em igrejas filiadas à Cefip. Ser batizado no Espírito Santo. E aí a gente passa a crer também na manifestação dos dons espirituais. Segundo a Bíblia, nós temos 9 dons que são distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a santificação conforme a soberana vontade de Deus. Nós acreditamos nos dons espirituais, tá? Como também acreditamos nos dons ministeriais. Então, uma igreja sem o dom, dentro da visão Cefip, ela é uma igreja que ela precisa... Deixa eu botar uma almofada aqui atrás. Ela é uma igreja que ela precisa ser avivada ou ser reavivada. Nós acreditamos sim na manifestação dos dons espirituais. Então as igrejas da Cefip têm revelação, as igrejas da Cefip têm profecia, as igrejas da Cefip têm visão, as igrejas da Cefip têm cura, as igrejas da Cefip têm libertação, tá bom? Tem tudo isso. E os dons são manifestos e dados aos crentes segundo a necessidade da igreja, segundo a fé de cada um. Tem crente que tem os 9 dons. Tem crente que tem 1, 2, mas os dons eles são distribuídos aos crentes. Então nós acreditamos nisso.
Na segunda vinda premilenial de Cristo, em duas fases distintas. Invisível ao mundo, para arrebatar a igreja fiel da terra, antes da grande tribulação, e a segunda vinda visível ao mundo, com sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Acreditamos nisso. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Primeiro ele vai arrebatar todos os crentes salvos em Jesus Cristo, que viverem em santidade, que passaram pela tribulação. É o que nós pregamos no altar. Se está pregando diferente, não é CFIP. E a segunda vinda, quando ele vai voltar com a igreja, vai ser forte, para poder julgar o mundo. Então nós acreditamos e pregamos isso, inclusive com as referências bíblicas. É importante que todo líder da CFIP tenha isso em pauta. Ele prega a volta de Cristo. Tá? Mas tem as doutrinas se difundindo aí, que não é bem assim, não. Tudo bem. Pode ter o que tiver que ter, mas nós pregamos a volta de Cristo. Bom, beleza. Que todos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber as recompensas dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Então não vai ter o que você tem como voluntário na liderança da igreja, é uma responsabilidade maior. Por quê? Porque você tem que ensinar acerca da Bíblia. Você tem que ensinar seu povo a dar dízimo, você tem que ensinar seu povo a buscar, a orar, você tem que ensinar seu povo a ler a Bíblia, tu tem que ensinar seu povo a viver uma vida cristã, autêntica. Você tem que ensinar o seu povo a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Responsabilidade do líder. Mas todos vão comparecer ante o tribunal de Deus. Aí a gente fica atento à nossa responsabilidade como líder. Não é isso? Por quê? Porque Deus vai cobrar de cada um. A cobrança vai ser individual. Teu povo tem que saber disso. Eles também serão cobrados. Por isso que você ensina o certo. Não vai ficar passando a mão por cima de pecado, não vai ficar passando a mão por cima de transgressão. Você tem que conhecer o seu ministro que você traz para a convenção, porque quando você traz um ministro em pecado, a responsabilidade é sua. Quando você traz um ministro que não é convertido, quem tem a responsabilidade é você. Quando você traz um ministro que não está dentro de uma ordem sacramental, o camarada não foi batizado, o camarada não é casado, está amaziado, o camarada está transgredindo alguma regra bíblica, que é doutrina, a Bíblia é doutrina, não é dogma, é doutrina, responsabilidade sua. Você tem que saber disso, tá, ministro? Vai ficar gravado, vou colocar no canal para você entender que você tem uma responsabilidade grande sobre isso. Todos os cristãos vão comparecer diante do tribunal de Deus, mas a sua responsabilidade é maior porque você tem que ensinar. Isso não te dá privilégio, não. Te dá só responsabilidade. Você é líder porque você quer. Você entendeu o chamado, botou a mão no arado, não voltou atrás, parabéns. Mas se liga aí na responsabilidade. Tem uma responsabilidade acima disso. No juízo vindouro que justificará os fiéis e condenará os infiéis. E na vida eterna de gozo e fidelidade para os fiéis e tristeza e tormento para os infiéis. Eu vou parando por aqui porque esse é o capítulo 1, mas eu não quero passar 30 minutos. Mas nós precisamos entender, líderes, que nós temos uma responsabilidade. E aí o camarada fala assim, eu sou da convenção, eu sou pastor presidente, eu sou isso, eu sou aquilo, e acha que está com tudo e muita prosa. Você está com nada, você está com um monte de responsabilidade na sua mão, por um monte de vidas que você tem que orientar e pregar o seguinte, que vai haver vida eterna. E que essa vida eterna vai ser de gozo para os fiéis e de tormento para os infiéis. É sua e minha responsabilidade ensinar isso nas igrejas que Deus tem nos confiado. E é minha responsabilidade ensinar isso para você que é presidente de igreja dentro da CFIP. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te honrando no seu ministério,
Que Deus continue te fortalecendo. Estaremos sempre juntos. E o trabalho não para. Que em 2019 seu ministério seja bênção. Em nome daquele que é sobre tudo e sobre todas as coisas.